Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o documento NGA, Normas Gerais de Ação, que é um documento que compõe o orçamento de prestação de serviços e terceirização de mão de obra. Esse documento vai ser apresentado juntamente com o orçamento ao cliente no momento da apresentação da proposta. Rubricado aqui no canto inferior esquerdo pelo cliente e no canto inferior direito pelo contratante. É importante que a gente tenha uma assinatura de pelo menos uma testemunha por parte de cada lado. O objetivo desse documento é organizar as informações levantadas junto à empresa ou cliente que nós estamos prospectando e que possui necessidade da terceirização da mão de obra. Nele será levantado as especificidades, ou seja, o detalhe ou a peculiaridade de cada cliente para a prestação de serviço objeto do orçamento. Esse documento ele é elaborado pela equipe de implantação sob a coordenação do RH, em conjunto com o consultor, o vendedor da empresa. Ele irá prever todas as necessidades, sugestões e demais fatores que influenciarão o processo de seleção, contratação e manutenção dos profissionais a serem empregados. Abaixo, nós veremos alguns itens que serão apresentados pelo consultor no ato da apresentação da proposta de prestação de serviço. Pessoal, então isso aqui nada mais é que uma análise feita sobre a ótica do consultor de segurança, do consultor, em conjunto com a equipe de RH, para que a gente possa formular uma proposta com maior embasamento, tanto jurídico quanto técnico. Então nós vamos, no primeiro item, levantar se o cliente já possui serviços terceirizados ou não. E nesse item, esse item específico, ele tem por objetivo avaliar os serviços prestados atualmente, ou seja, verificar se o cliente já está adaptado à rotina de terceirização de mão de obra ou se nós teremos que adaptar ele a essa nova realidade, porque haverá uma mudança de relação entre empresa e profissional. Algumas orientações se fazem necessárias até por questões jurídicas de relação de trabalho. É importante que, caso o cliente não possua essa relação comercial, a gente deixe claro algumas regrinhas básicas sobre a terceirização. Então, por exemplo, as ordens diretas, a gente sempre irá recomendar ao cliente que ele faça elas por intermédio da empresa, do Grupo Vigivel, evitando assim a comunicação direta com o profissional ou com o colaborador terceirizado, para que nós possamos minimizar os riscos de ação trabalhistas nesses casos. No segundo item, nós iremos levantar os principais problemas enfrentados pela empresa e o que levou a mesma a solicitar uma consultoria ou uma proposta. Nesse item, o consultor deverá levantar as principais informações colhidas durante todo o processo de negociação junto ao cliente, com foco nas principais dificuldades enfrentadas no cenário atual, ou seja, o que ele vem passando, o que ele vem sofrendo no momento antes da terceirização, ao passo que o mesmo levanta as principais dificuldades, será possível identificar os principais fatores que estão contribuindo para o agravamento do cenário. Conforme o cliente vai nos passando quais são as principais dificuldades, o consultor vai anotando essas dificuldades, ele vai relacionando essas dificuldades a um fator principal. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de dificuldade enfrentada pelo cliente. Nós estamos tendo muito furto na empresa. Ok. O consultor de segurança deverá identificar qual fator está levando a esse alto índice. É a falta de fiscalização? É a falta de controle de material? É a falta de controle de estoque? A falta de um processo burocrático ou da implantação de uma portaria para controle de acesso e saída? Estou tendo a incidência muito grande de acidente de trabalho porque os meus profissionais estão utilizando o celular. Onde nós podemos entrar de forma positiva para evitar esse tipo de acidente de trabalho? Então ele vai falar para nós que está tendo muito acidente de trabalho. Por quê? Qual o fator responsável por esses acidentes de trabalho? É a entrada do celular no chão de fábrica. Ou nós estamos tendo a incidência muito alta de colaboradores entrando na empresa
sem a utilização de uniforme e sem a utilização de EPI. Então nós vamos verificar quais são os fatores que estão relacionados a esse hábito dos profissionais de não utilizarem EPI e de não utilizarem uniforme. Então nós vamos levantar falta de fiscalização do supervisor, falta de um controle de acesso ao chão de fábrica, onde um profissional poderia estar filtrando esses profissionais para a entrada somente com os itens obrigatórios. Se tratando do celular, a implantação de uma porta detectora de metal para impedir que o mesmo leve o celular no bolso para o chão de fábrica. Então são diversas dificuldades que a gente pode levantar no cliente e que nós teremos que identificar os fatores. Regras e normas. Então neste campo será levantadas as regras apresentadas pelo cliente ou as normas e práticas tidas como essenciais e que influenciarão na prestação de serviço a ser contratado. O exemplo que eu citei há pouco dos uniformes. Existem algumas regras, por exemplo, o funcionário deve entrar uniformizado para o seu trabalho. Essa é uma regra que irá influenciar a prestação de serviço caso o objeto do contrato, o objeto da proposta, seja a contratação de um controlador de acesso ou de um vigilante. O banheiro deve estar limpo todos os dias e deve ser limpo ao final do expediente, entre as 16 e 17 horas da tarde. Essa é uma regra que vai influenciar quando nós estivermos montando um orçamento de prestação de serviço de zeladoria. Sugestões apresentadas. Nesse item, o consultor irá, com base nas informações levantadas no item 2, que é esse que a gente acabou de falar, propor sugestões de melhoria à empresa, assinalando as sugestões efetivamente firmadas durante o processo de negociação, sendo que as sugestões efetivamente acordadas deverão compor o processo de venda, o orçamento e demais documentos contratuais e deverão ser cumpridas rigorosamente pela equipe de implantação. Durante o processo de levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelo cliente, o consultor deverá propor sugestões. Então ele vai colocar aqui algumas sugestões, por exemplo, contratação de equipe para controle de portaria durante os horários de entrada e saída de funcionários. Se essa sugestão for efetivamente acordada entre as partes, o vendedor deverá assinalar ela como acordada. Ok? E assim ele vai prosseguir com as sugestões apresentadas. Instalação de porta detectora de metal para impedir a entrada de colaboradores portando celular. E ele vai assinalar caso o cliente se comprometa à instalação dessa porta detectora, porque essa porta detectora será uma ferramenta fundamental para o desempenho das funções do porteiro e do controlador de acesso nos exemplos citados acima. Atividades a serem desenvolvidas. As atividades envolvidas ditarão informações importantes à equipe de implantação, como cargos, salários, gratificações e demais direitos ou deveres que deverão ser cumpridos pelo Grupo Vigivel no momento da contratação dos colaboradores ligados ao cliente. Nós observamos na proposta número 1 que nós deveremos controlar, no exemplo número 1, que nós deveremos controlar o acesso de colaboradores efetivos do cliente. Nós deveremos impedir a entrada de aparelho celular para o chão de fábrica. Deveremos impedir o acesso de colaboradores do cliente sem a utilização de uniforme. Então aqui algumas atividades que foram citadas pelo cliente ou que foram levantadas pelo consultor, que são atividades que deverão ser desempenhadas pelo profissional. De posse de todas as informações acima, no item 6,
o consultor deverá dar um nome ao cargo e à função. Aqui no cargo, a gente vai ver que já tem um item pré-estabelecido. Será levantado o item lançado no orçamento pelo vendedor. Então ele já vai puxar aqui automaticamente. Se tiver algum cargo que não seja previsto na nossa tabela de vendas, deverá ser editado manualmente pelo vendedor. Horários e jornada de trabalho. Neste item, o consultor deverá lançar os horários de início e término para cada dia de prestação de serviço. 7 às 21, por exemplo. Se for esse horário todos os dias. E digamos que no feriado ele quer dar 24 horas. Então, da meia-noite à meia-noite. Abaixo, o consultor, juntamente com a equipe de RH, deverá sugerir o regime de trabalho mais indicado para a prestação de serviço objeto da proposta a ser apresentada. Então, aqui nós vemos que o regime de 12 horas. Então, o regime mais indicado para a prestação de serviço 12 horas, geralmente nós utilizamos o regime de 12 por 36, que é um regime de escala de revezamento de 12 horas de trabalho e o profissional descansará 36 horas, sendo regulamentar ou não o pagamento de horas extras em decorrência do revezamento aplicado. Além de dar a jornada, do lado direito, o item já vem explicando como que funciona cada escala de serviço. Nesse caso, como nós temos nos feriados, vamos colocar aqui, nos feriados, sábados, domingos e feriados, é 24 horas. Então, nós vamos ter que marcar o 12 por 36 e o SDF, pois nós teremos que ter 2 profissionais. 2 em regime de 12 por 36 e mais um profissional em regime de sábados, domingos e feriados. Exposição ao risco. Nesse item, o consultor deverá, avaliando o local de prestação de serviço e as atividades a serem desempenhadas pelo profissional, nomear quais riscos o profissional estará exposto, principalmente para o levantamento de custos com aquisição e utilização de EPIs, segundo a avaliação junto à equipe de implantação da obrigatoriedade ou não do pagamento de adicionais como risco e insalubridade aos profissionais empregados na terceirização de mão de obra. O consultor deverá, no momento da prestação de serviço, estar avaliando se o profissional estará exposto a riscos físicos, como, por exemplo, ruídos, radiações ionizantes ou não ionizantes, frio, calor, pressões anormais ou umidade. Exposição a agentes químicos, como poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Produtos químicos, geralmente, o pessoal de limpeza vai ter algum tipo de exposição ao produto químico. Profissionais de vigilância que trabalham em casas noturnas, geralmente está exposto a ruídos. Ergonômicos, então movimentos repetitivos, postura inadequada. Se o profissional vai estar exposto a esse tipo de risco, ele deve marcar com o item aqui do ladinho. Arranjo físico inadequado, ou seja, a estrutura física do cliente é inadequada. Vamos dar um exemplo aqui. Não possui banheiro no local, então vai marcar que arranjos físicos para que nós possamos saber a que tipo de risco o colaborador está exposto. Máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação inadequada, eletricidade, então às vezes o colaborador vai trabalhar muito próximo a uma guarita com os fios descascados, por exemplo. Armazenamento de produtos de forma inadequada, como os agentes tóxicos ou resíduos químicos. Probabilidade de incêndio e explosão. Existe a probabilidade de incêndio e explosão no local de trabalho. E se existe a presença de animais peçonhentos, tudo isso irá contribuir para o agravamento da exposição ao risco e, em consequência, a alteração no custo ao cliente final. No item tabela de composição de custos, é o item onde o consultor deverá copiar aquela tabela do Word, aquela tabela do Excel. Ele irá abrir a tabela do Excel. Lá no campo onde o mesmo montou
a sua tabela de composição de custos para a elaboração da proposta, deverá copiar, colar essa tabela ajustando ela de acordo com o que foi passado nas apresentações dos vídeos anteriores. Ao final, deverá ser elaborado um POP, que é o plano de ação, que é o procedimento operacional padrão para as atividades tidas como rotina durante a prestação de serviço. Para cada atividade desempenhada pelo colaborador, deverá ser traçado junto ao cliente a linha de ação a ser tomada pelo mesmo em cada uma das situações. Deverá ser apresentado abaixo todas as atividades desempenhadas pelos profissionais ou pelo profissional. No campo responsável, deverá ser colocado sempre um responsável do cliente a quem o terceirizado deverá se portar, levando em consideração a situação apresentada. Então aqui nós citamos um exemplo. Checar portas e portões da fábrica. É a situação. O que fazer? Então, às 19 horas após o término do expediente, conferir todas as portas de acordo com o checklist anexo. Como ele vai fazer? Pegar um bolho de chave no claviculário, proceder ao trancamento das portas abertas e após guardar a mesma, o molho de chave, fazendo constar em relatório. O responsável pela atividade, o gerente da fábrica. Aqui nós podemos citar todos os procedimentos. Então, por exemplo, situação: barrar profissionais sem uniforme. Então, o que fazer? Barrar, solicitar. Barrar profissionais sem uniforme. Ao mesmo situação. Então, funcionários do cliente sem uniforme padrão. Então, o que fazer? Impedir o acesso à fábrica. Como fazer? Ser cordial ao chamar o colaborador, solicitando ao mesmo onde está seu uniforme. Solicitar ao mesmo que se dirija ao vestiário para que possa, com o uniforme, adentrar a fábrica. Agradecer a atenção do mesmo e informar que são regras da direção da empresa. Quem é o responsável direto caso a gente tenha um problema com isso aqui? Gerente de RH. Seria aqui a Maria Silvana, por exemplo. E aí ele vai preencher todos esses itens contemplando todas as informações levantadas junto ao cliente. Ao final, deverá ser assinado contratado e contratante. Isso aqui é um documento que vai compor o contrato de prestação de serviço.